No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar, e no Mesa de Bar, o Pastor Léo. Pastor Léo, você foi candidato a vereador? Quis se meter na política? O que deu? Comichão? Foi convite? Pois é, eu acredito que tudo na vida da gente é uma somatória de fatos. Quando você bota o pé no rio, você não sabe que o rio vai desaguar no mar. Então, há muitos anos atrás, eu comecei um contato com a política nessa cidade de Blumenau, para onde eu vim no ano 2000, e jamais eu imaginava me envolver com a política. Mas você vai percebendo algumas possibilidades de fazer o bem, de ajudar mais pessoas. Na igreja a gente ajuda uma quantidade de pessoas. E na política você atinge uma cidade inteira. Então eu comecei a ver essa possibilidade e, frequentando alguns lugares, algumas conversas, você vai sendo atraído pelo meio. Se você começar a andar com quem tem caminhão, daqui a pouco está fazendo plano para comprar um caminhão. E assim é. Você começa a andar com quem toca, daqui a pouco você está tocando. E eu comecei a conhecer algumas figuras, algumas peças raras aí. E o ápice disso, Pimpão, foi em 2020, por ali, 2019, eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente o Jair Messias Bolsonaro. A gente trocou contato, começamos a conversar. E, cara, difícil tu estar próximo a uma pessoa dessa magnitude e tu não colocar o pé, né? Tu não entrar no rio, no veio. Eu comecei a articular, comecei a conhecer os meios, conheci em quem eu já era eleitor dele, conheci bem de perto o Jorginho Melo, que eu já havia votado nele para deputado federal, já havia votado nele para senador, e conheci uma figura fantástica, carismática, enfim, né? Respeito aquelas pessoas que têm outra opinião, mas comigo foi uma relação muito legal já de primeiro surgiu momento. como um mito mesmo, né? Que a pessoa começou a gritar, Exato, mito. Quem trouxe ele aqui até foi o Ivan Nats, né? Não, foi o Ricardo Alba. Não, o Ricardo Alba. Ricardo Alba, que recebeu ele a primeira vez aqui, 2016. Engraçado que eu sou próximo ao Ricardo Alba, mas conheci o Bolsonaro através do Jorginho Melo. Não foi do Alba. E então assim, começou essa onda do mito e tudo mais, onda da qual eu fiz parte, me envolvi de cabeça nisso. E aí, conversando com ele, com o Jair Bolsonaro, ele me chama de fofucho. Quando o Aloísio, ele não sabe Pastor Léo, é o Aloísio. E fofucho. Aí ele de vez em quando a gente troca áudio e tudo mais. Então ele disse, não, fofucho, tu tem que ser candidato na tua cidade. Ele disse, cara, tu não conhece como é que é lá, a campanha de vereador e tal, é pesada. Não, mas vai, pelo menos tem que se tentar e tal. E eu era contra isso. Eu era contra. Mas, conversa, vai e vem. Você deixou convencer. E aí me permiti, eu acredito que é bom no sentido de tu ter uma experiência na tua vida, né? Tu vê o bastidor da política, né? Tu vê coisa que tu não imaginava, ainda mais eu que venho de um outro segmento totalmente diferente, mas que também tem os seus meandros, não vou dizer para ti que é um céu e é um anjo, né? Tem o caminho das pedras. Tem o caminho das pedras. Então assim, foi bom, Pimpão. Pretendo escrever um livro sobre isso, vai ser meu segundo, já escrevi um outro. Qual é o primeiro? Sobre amigos e amizades, sobre relacionamento. Relationship, que a gente chama, né? Sim. Então, sobre relacionamento. Escrevi, já está pronto, mas não lancei ainda porque quero esperar o momento certo. Mas já está ISBN, registrado, tudo certinho. Foi prefaciado pela nossa secretária de Cultura do Estado de Santa Catarina, uma brusquense arretada, gente finíssima, Terezinha, Debatim, família clássica de Brusque ali, ficou minha amiga por conta do governo. A gente trabalhou junto no governo, uma queridona. Então, Pimpão, ter entrado na campanha, ter me filiado a um partido, tudo isso ampliou o leque da minha experiência de vida. Foi muito bom, apesar das dificuldades que passei, mas foi muito bom para conhecer um pouco mais o ser humano. Eu trabalho com o ser humano. E o Jair Bolsonaro saiu elegendo todo mundo, né? Todo mundo. Menos eu. Aqui, eu não deu certo. Mas aqui o governador, né? Quem é que esperava, né? Não esperava. Foi uma pessoal, surpresa, né? O pessoal ria. Quando eu me envolvi na campanha do Jorginho Melo, o pessoal debochava. Não, porque
como que vai perder, tem gente aí com a máquina na mão, tudo mais. Mas já antes ele tinha conseguido eleger o... Moisés? Moisés? Claro. Né? Moisés também ninguém. Eu tenho uma boa relação com Moisés até hoje, né? Eu acho que o Moisés apresentou um projeto que não deveria ter sido mudado, aquele do Plano 1000. Plano 1000. Eu achei que aquilo foi uma coisa perfeita, porque dá oportunidade a todos os municípios, pequeno, grande, médio, né? Mas porque... o governador Jorginho Melo tem conversado com todos os prefeitos. Todos, Pimpão. Ele pegou os 6 primeiros meses de governo dele e ele fez questão de sentar com todos. E eu participei de algumas rodadas dessa. É que o Plano 1000 veja o seguinte, como o Moisés não era um político, aquilo tira vamos dizer, o peso do político. O político gosta de ser o pai da criança. Isso, muito ego, né? E aquele Plano 1000 não, que aí era um direito que o município tinha de ter X reais. Claro, por causa da arrecadação, população. Existe uma assim, conta, né? Assim ou o governador que deu, que dirigiu, que ordenou, senão não acontece. Mas caiu o Plano 1000, né? Não, foi a primeira coisa que o Jorginho fez, foi acabar. Mas eu achei que era uma coisa interessante, que até o Brasil inteiro devia ser assim. Tinha alguma questão de regularidade. Aí você vê que não, porque Maceió, que eu tinha lá o Arthur Lira, tem 350 milhões, outro município não vai nada, né? Aí vai dar habilidade do representante de cada município. Aí a gente acaba apontando para um tipo de eleição que a gente não tem, que é a distrital. Né? Porque acaba que, vamos eleger quem? Vamos eleger gente na Alemanha era mista, né? Mista tinha distrital e tinha o do partido, a lista do partido. Né? Hoje a gente acaba, nas últimas eleições eu ajudei a eleger, apoiei gente de outra cidade. E aí depois tu vê que acaba tendo peso. O cara, por exemplo, de Joinville, ele acaba mandando mais recursos para Joinville. É normal. Mas não devia, né? Quando eu ia a Lages todos os meses no tempo da Habitasul, ia lá e ficava com pena de Lages, que lá era uma cidade pobre, aquelas pessoas meio tristes na loja. Até o governador virar de lá, né? A última vez que eu fui a Lages, quase caí para trás. Ele estava asfaltando até Olha, eu vi outra cidade. O sítio. O Luiz Henrique ali em Joinville, mesma coisa, né? Joinville. E de Lages era ele até, eu acho que ele é de São Joaquim, né? Esqueci o nome agora. Mas ele asfaltou Lages inteira. A cidade mudou completamente. Sim, hoje Lages está com uma prefeita, né? Uma prefeita. Mas eu ia lá se ficar com pena que sim, aquelas menininhas que trabalhavam na loja ganhavam meio salário mínimo por fora, né? Mas ela dava contente, porque eles chamavam os juristas lá eram os caras que ficavam na praça emprestando dinheiro a júri. A Jota. Era jurista. Não era advogado. Não, era jurista. Eu tive uma prima vereadora em Lages. E ela era da área da educação. Mas na época eu não queria saber de política. Né? Para mim aquilo na época era uma coisa, outro mundo. Hoje eu vejo a importância, voltando ali, terminando a explicação. Porque o ser humano é um ser político. Cara, não tem como escapar. Não tem. É pena que nessa polarização ficou uma situação que hoje você não pode mais conversar com teus parentes, se eles não são do teu lado, eles já querem brigar. Eu acho que isso é um absurdo, porque separada, né? a democracia é isso mesmo. Eu tenho o direito de ser de um lado, você do outro, e nós discutimos, vamos abraçar para casa. Exatamente. Eu tive um caso aqui em Blumenau, Pimpão, obviamente vou proteger o nome da pessoa, mas eu tive um caso de eu ser achincalhado na rede social por um cara que era meu colega aqui na cidade. A gente trabalhava junto em causas sociais, e um cara bom, mas o abençoado lulista. Mas eu nunca destratei ele por ser lulista, porque ele fazia um trabalho excelente. E aí quando eu assumi que eu era bolsonarista, o cara virou num alho comigo. Aí passou-se um tempo, ele me deu uma xingada brava em mim no Facebook na época. Aí eu encontrei com ele num evento depois, fui até ele, dei um abraço e falei, cara, ele assim, tem vergonha? Eu digo, bicho, eu sei quem tu é. Tu trabalha pela cidade, tu trabalha pelo pobre. Eu também, cara, eu gosto de ajudar quem precisa. Vem cá, me dá um abraço. Porque, bicho, essa briga lá em Brasília, aqui na cidade a gente tem que ir abraçar com quem vai te ajudar na causa. No sentido, não estou falando de eleição, estou falando da vida do pobre mesmo. E você brigar por político, eu me lembro assim que
o Roberto Freire, que era presidente dos comunistas, xingava o Jorge Bonalzi de filhote da ditadura. E o Jorge Bonalzi, evidentemente, que não queria nem saber de comunista. Daqui a pouco eu vejo um dia os dois no palanque fazendo campanha para um candidato. Eu digo, imagina o cara que brigou com o irmão, com o primo, com o amigo, cara, e tal, por causa de um dos dois. Lula e Alckmin. Fica com a cara no chão. Isso, exatamente. O cara ficou com a cara no chão, né? A célebre frase, o ladrão voltou à cena do crime. Alckmin. Hoje é o vice da Janja. Exatamente. Foi rebaixado, né? O pessoal chama de segundo vice. Não é. Então, no fundo é uma besteira. É uma besteira. Mas o cara se envolve. Obviamente que a pauta de costumes, isso aí, não tem como defender. Tá. A gente fala. Eu me lamento dessa questão do convívio da cidade, né? Porque imagina tu não poder encontrar com alguém na rua porque tu é Bolsonaro ou outro é Lula, vão se bater. Sim, não. É quase a mesma idiotice comparada com briga de torcida de futebol. Mas não teve um cara lá em Foz do Iguaçu que foi lá e matou o outro no aniversário dele? Sim, um bolsonarista matou um lulista, né? Sim, eu não sei se tu aniversário, tinha aquilo. Um retrato do Lula na parede. O aniversariante puxou a arma. E o outro se defendeu, foi mais hábil, matou. Aí a notícia saiu essa, né? O bolsonarista foi na festa do lulista matar. E não foi assim. Mas é um absurdo. Mas a notícia, a narrativa cola bem, né? O bolsonarista matou o lulista. Peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Então vamos dizer o quê? Né? Que nos presídios se celebraram a vitória do Lula foi celebrada nos presídios. Esse tipo de notícia é que faz a gente brigar. Para isso se prestou muito a rede social. Quando não tinha rede social, não tinha isso. Agora não era desse nível, né? Porque qualquer coisa se bota ali, aquilo. Quanto pior, um segundo, né? Mais rápido. Sim, eu lembro. Milhões. Eu estava hoje ainda assistindo alguma coisa com relação ao 11 de setembro, e aquilo demorou para espalhar a notícia, né? Mas se fosse hoje era um segundo. Sim. O avião batendo ia ter alguém filmando de dentro do avião. Não. Sim, exatamente. Não é? Acho que nós temos que ir para o próximo bloco, hein? Nós vamos encerrar esse bloco então, aos nossos comerciais, e já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação dele que está controlando aqui o espaço. Preocupado contigo. Aos nossos comerciais. Valeu. Saúde.